Então, temos aqui o nosso exercício em que temos que fazer a perspectiva rigorosa a um ponto de fuga, ok? Mas primeiro vamos entender o que é isto aqui que está aqui, ok? Para que possamos entender melhor sobre como fazer esta resolução, ok? Porque você tentar resolver uma coisa que nem entende o que é, não faz nenhum sentido, ok? Vamos entender. Então, para isso nós iremos utilizar esta imagem aqui, ok? Onde temos aí uma pessoa observando, ok? Essa pessoa aí que está a observar, o ponto onde essa pessoa está parada é o ponto de vista, ok? E, basicamente, o ponto de vista é aqui já, no seu plano de desenho, é aqui, ok? Agora, após isso, tens aí o ponto de fuga, ok? O ponto de fuga seria basicamente aqui, onde o seu olhar está direcionado, ok? Depois tens o quê? Linha do horizonte, ok? Então, a linha do horizonte está na mesma linha de fuga, ok? Nós temos o plano de quadro. O plano de quadro, que é aqui no plano de desenho, é esse aqui. Basicamente, o plano do quadro é para onde as suas projeções vão de cair, tipo, vão se projetar, ok? Então, basicamente aqui tens o plano de quadro, isso vem se projetar basicamente aqui. E tens a linha de terra que é a interseção entre dois planos. Então, nós conseguimos ver aí uma pessoa parada sobre um certo plano, ok? Esse aí chamamos de plano horizontal. E a pessoa está a olhar para uma certa parede, ok? Essa parede aí nós chamamos de plano frontal ou plano vertical, porque está verticalmente em relação à pessoa. É basicamente isso, ok? É basicamente assim que acontece tudo aqui no desenho. Então, o que nós temos que perceber já aqui no nosso plano de desenho é o seguinte: nós temos aqui a vista frontal e temos aqui a vista de cima, ok? Esta aqui é a vista de cima, esta aqui é a vista frontal. Mas o quê? De onde é que surge essa coisa de vista frontal e vista de cima? Bom, nós aqui baseamos-nos nas projeções ortogonais, nesse caso. Nós temos que fazer aqui a projeção de uma figura tridimensional, ok? Isso quer dizer o quê? De uma figura em 3D, ok? Mas para isso nós temos que entender mais ou menos como é que essa figura está, porque você não pode partir para aqui de repente tentar fazer coisa que você nem sabe como é que é. Tipo, aqui não há referência aqui. Então tens que criar essa referência. Como é que podes criar essa referência? Basicamente a referência é você fazer sabendo que é isto aqui que vai sair, ok? Então vamos aqui vamos aqui criar essa referência. Como é que nós podemos criar essa referência? Chegar aqui, vamos traçar, né, aquele sistema que nós utilizamos nas projeções ortogonais. Depois viremos aqui, vamos encaixar a nossa vista frontal, né? Tendo encaixado a vista frontal, vamos encaixar aqui a vista de cima, ok? Essa aqui é a tua vista de cima. Encaixada aqui a vista de cima, tens isto aqui, ok? Tido isto, que é este aqui, essa a vista de cima, isto aqui é um esboço que eu estou a fazer, só para que possas perceber melhor. Então, esta aqui é a vista frontal, esta aqui é a vista de cima. Vais vir para aqui, vais fazer o seguinte, vais pegar esse aqui, vais chamar para aqui e vais determinar a vista lateral, ok? Aí, tanto faz, né, como o teu professor te ensinou, se é aqui a vista lateral direita ou lateral esquerda. Então, chegamos, pegamos este aqui, chamamos para lá. Chamado para lá, fazemos paralelas a esta linha aqui. Tem determinado paralela, temos aqui, ok? A nossa vista lateral, ok? Então, tivemos ali a nossa vista lateral. Tido aqui a nossa vista lateral, nós temos que entender qual é a figura que vai sair. Para isso, vamos até onde? Na axonometria. E não é à toa que na escola você aprende sobre projeção, já na nona classe, porque agora a matéria da 10ª classe passou para a nona classe. Na nona classe você aprende projeções ortogonais, cotagem, axonometria e por fim já aprende sobre a perspectiva visual e rigorosa. Não é à toa, ok? Então, nós aqui vamos agora já no nosso sistema, ok? Em axonometria, ok? Vou usar aqui a isométrica porque não temos que fazer redução de nenhum lado. Então vamos chegar aqui e vamos montar o que? A vista frontal, né? Vou escolher colocar a vista frontal aqui, ok? Então chego aqui, monto a minha vista frontal, aqui assim. Tendo montado aqui a vista frontal, venho até aqui e monto o que? A vista de cima. A vista de cima vou montar aqui em cima mesmo. Monto aqui a vista de cima. Montada aqui a vista de cima, venho para aqui e monto a vista lateral, né? A vista lateral é esta aqui. Venho para aqui, monto a vista lateral nesse local aqui. Tá aí, montei a minha vista lateral. Então, feito isto, é de fazer aqui as arestas invisíveis, ok? Então, tenho aqui as arestas invisíveis. Então, já sei que a figura que vai sair ali é essa aqui. Então, com base nisso, já fica fácil tu resolveres lá. Só que, não é totalmente fácil. Por quê? Porque você aqui terá que trabalhar com vértices que você nem sabe quais são. Então, é melhor você dar nome a esses vértices, ok?
Por exemplo, virás até aqui, nessa tua figura, vais fazer o seguinte. Vais chamar este vértice aqui de vértice 1. Este aqui vai chamar de vértice 2. Este aqui de vértice 3. Este aqui de vértice 4. Ok? Tido aqui o vértice 4, vens para aqui em cima. Vértice 5, vértice 6, vértice 7, vértice 8. Então, tiveste ali 8 vértices. Ok? Então, tiveste ali 8 vértices, né? Tendo tido aqui 8 vértices, vais vir por aqui já e vais fazer já a leitura disto aqui. Tipo, ali na tua projeção, tipo, na sua vista frontal vais colocar e na sua vista de cima vais colocar, para que possas saber como determinar cada um dos vértices, saber que este vértice aqui é este aqui e o que vai sair é isto aqui, ok? Então vamos agora colocar esses nomes. Então viremos até aqui, já vamos fazer o estudo, vamos colocar aqui mesmo para que possamos transferir para aqui sem nenhum erro, ok? Então chegamos até aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui, esta aqui é a nossa vista, é a nossa vista frontal, né? É a nossa VF, né? Essa aqui é a nossa vista frontal. Vamos agora fazer o estudo. Então, sendo esta aqui a minha vista frontal, aqui na vista frontal tenho o quê? Tenho o vértice 1, ok? Então, no vértice 1, o vértice 1 está na mesma linha que o vértice 5. Vais vir para aqui, vais colocar 1 está na mesma linha que o vértice 5. Está ali, né? Quando colocas 3 tracinhos assim, significa que está sobre a mesma linha. Agora, veja até aqui, vértice 2. O vértice 2, visto daqui, na vista frontal, quando você olha para aqui, tu consegues ver que 2 está na mesma linha que 6. Veja até aqui, colocas 2 está na mesma linha que 6. Ok? E quando tu olhas daqui, consegues ver que 3 está na mesma linha que 7. Veja até aqui, colocas 3 está na mesma linha que 7. Vens para aqui, 4 está na mesma linha que 8, né? 4 está na mesma linha que 8. Veja até aqui, coloca 4 está na mesma linha que 8. Tá ali, já colocaste toda a nomenclatura na vista frontal. Agora vamos ver a nomenclatura na vista de cima, né? Lembrando que a vista de cima é vista de cima mesmo, ok? Tipo, é isso aí mesmo. A vista de cima é vista de cima. Isso quer dizer o quê? Como é que tu podes fazer isso aí? Muito simples. Para que tu possas fazer isso, é muito simples mesmo, ok? Às vezes aqui vais fazer o seguinte. Visto de cima, quando tu olhas já de cima, como é que funciona? Ok? Como é que funciona quando olhas de cima? Muito simples. As vir para aqui, vais fazer o seguinte. Este aqui é o vértice 1, né? As vir para aqui, vais colocar. Vais iniciar daqui, ok? Vais colocar. Quando tu olhas de cima, consegues ver o quê? O 1 na mesma linha que 3. Vens para aqui, coloca. 1 está na mesma linha que 3. Depois, vens para aqui, consegues perceber que, pá, o 2 está na mesma linha que o 4. Vens para aqui, coloca. 2 está na mesma linha que o 4. Vens aqui de cima, olhas, 5 está na mesma linha que 7. Vens aqui, opa, o 5 está na mesma linha que o vértice 7. Vens até aqui, olhas, 6 está na mesma linha que o 8. Ok, o 6 está na mesma linha que o 8. Já está ali. Conseguiste ali todos os vértices necessários. Ok? É isso mesmo. Muito fácil, né? Agora, vamos colocar essa nomenclatura aqui, ok? Nas nossas projeções. Ok, então vamos colocar aqui as nomenclaturas. Vou transferir aqui as nomenclaturas, né? Eu tinha o que aqui? Tinha aqui o 1 na mesma linha que o 5. Ok. Já transferi aí todas as nomenclaturas necessárias para que possamos fazer aqui a resolução do nosso exercício. Ok, então vamos aqui iniciar, né, com a resolução do nosso exercício. Se quiseres, né, até que podes vir para aqui, se quiseres, e fazer a representação daquela figura que tiveste lá em axonometria. Apesar de não ser necessário, né, porque tu já sabes e tens os esboços ao lado. Ok, então eu vou transferir só um pouquinho aqui. Ok, transfiro só aquela figura para aqui, né? E esta aqui é a minha referência, ok? Bom, para que nós possamos fazer a resolução do nosso exercício, tem uma metodologia que nós temos que utilizar. E qual é a metodologia? Ok, nós sabemos que uma metodologia é basicamente o jeito como se faz, ok? Uma certa coisa. Como se analisa uma certa coisa, como é que nós vamos proceder. Então é isso aí. Aqui tens que vir para aqui no PV, traçar linhas, ok? E depois chamar as linhas para lá. Tens chamado as linhas para lá, vens para aqui e fazes o seguinte. Tens aqui no PF, puxa uma linha, e onde elas se interceptam define um ponto. E é aquele ponto ali, ok? A partir do momento que aquilo começa já a definir uma aresta, já carregas. Mas vamos ver já agora, na prática, como é que vamos fazer. Vamos iniciar com a determinação do ponto 1, ok? Então, vamos até aqui. Ponto 1. Chego até aqui, né? Traço aqui uma linha de chamada, ok? Traço aqui uma linha de chamada, assim.
Aqui está o meu ponto 1, né? Ou vértice 1, né? Posso chamar aqui de vértice 1, ok? Após ter feito isto, eu vir aqui, vou fazer o seguinte. Tenho que definir aqui o que? Uma perpendicular. Para definir a perpendicular, tens que utilizar a régua quadro, ok? Eu aqui já tenho a manha da coisa, então posso não utilizar. Mas eu te aconselho já a utilizar aqui a régua quadro, porque tens que alinhar como deve ser isto aqui. Porque isso aqui não pode sair torto, ok? O seu professor pode te penalizar caso isso saia torto, ok? Então vens para aqui, traças uma linha perpendicular, ok? Só que eu aqui não vou fazer a utilização da régua quadro, só que eu recomendo a utilização da régua quadro, ok? Para que possas fazer coisas que estão estéticas e você não é uma máquina para alinhar, ok? Então, vamos até aqui, né? Eu vou traçar aqui uma linha perpendicular, assim, ok? Traço ali a linha perpendicular. Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que a minha linha perpendicular foi coincidir diretamente com essa minha aresta. Opa, eu estou nem aí para isso, não preciso me preocupar com isso, ok? Feito isto já fiz aqui a procura do meu vértice 1 aqui na vista de cima. Agora vou para a vista de frente, ok? Venho aqui na vista de frente ou vista frontal, traço aqui, faço aqui, coloco, posiciono aqui no PF e faço passar por 1, assim. Ok? Feito isto, eu vir para aqui, vou fazer o quê? Aqui já acontece uma interseção entre as duas linhas de fuga. Nesse caso, tens esta linha de fuga e esta linha de fuga se interceptarem. E onde as duas linhas de fuga interceptam-se, definem ali um vértice, ok? Que tu terás que vir aqui e chamar de... interceptou-se aqui, né? Às vezes para aqui vais chamar o quê? A dizer, como isto aqui está no mesmo ponto que 1 e 5, às vezes para aqui vai dizer, epa, coincide com linha. Tá ali. Coincidiu com o quê? Com linha. E tá aí. Nós definimos aí o primeiro vértice. Ok? Temos definido aí o primeiro vértice. Vamos agora à procura do outro vértice. Vamos aqui, né? Procurar pelo outro vértice. Chegamos até aqui, né? Vamos para o vértice 2 agora. Vértice 2. Chego até aqui, né? Traço aqui uma linha de fuga, né? Assim, ok? Traço aqui uma linha de fuga, depois traço aqui uma perpendicular, ok? Traçada ali a perpendicular, venho até aqui, posiciono isto aqui naquele vértice, ok? Assim, posiciono isto aqui assim. Tendo posicionado, onde essas duas linhas aqui se interceptam, tem aqui o quê? Tem aqui coincidindo com o 2 linha, ok? Porque aquilo já criou o vértice 2 linha, ok? Então, feito isto, já determinei ali o vértice 2. Vamos agora à procura do vértice 3. Ok, então, o vértice 3, ele está aqui, ok? O vértice 3 está aqui, aqui. Isso quer dizer o quê? Se o vértice 3 está aqui no 1, nós já temos a linha, vais usar a mesma linha de fuga, ok? Tendo usado aqui a linha de fuga, às vezes para aqui vais fazer o seguinte. Agora, o que acontece é que o 3 já está aqui, né? Pertence aqui. Às vezes para aqui vais traçar uma linha de fuga. Tens aí, linha de fuga. Tens aqui o vértice 3 a coincidir aqui mesmo, né? Porque essas duas linhas aqui, esta linha de fuga e esta linha de fuga interceptam-se aqui. Então aqui tens o quê? Tens o vértice 3 linha. Ok? Tem tido ali o vértice 3 linha. Às vezes para aqui vais fazer o quê? Vais para o vértice 4. Epa, acho que já sabes o que vai acontecer. Então, aqui tens o vértice 4, né? Vais usar a mesma linha de fuga. Traças aqui uma linha, né? Uma linha aqui. Traças aqui uma linha de fuga. Tem traçado a linha de fuga. O que acontece aqui é o seguinte. Esta linha de fuga aqui vem coincide com esta aqui. Está sobre a mesma linha, né? Então aqui terás o quê? O 4 linha a coincidir ali, ok? Já definiste o vértice 4, ok? Eu aqui não gosto muito de fazer aquilo, de unir, só por encontrar uma aresta. Aqui é onde eu encontrei 1 e 2, por exemplo, a mesma coisa que tem aqui. Onde eu encontrei 1 e 2, faço união. Não, eu não gosto de fazer isso. Eu vou definir aqui todos os vértices e depois ele começar a fazer a união, ok? Porque é mais fácil assim do que você fazer, unir, não fica bom, ok? Faça todos os pontos, depois unas de ver o resultado final.
ok? Mas nesse caso aqui, né? Porque tem casos que pá, é um pouco complexo, então tens que fazer unindo, estás a ver? Para que possa ser mais fácil, ok? Mas é neste caso aqui, ok? Então, feito isto, aí vir para aqui, vais fazer o seguinte. Vamos definir agora o vértice 5, né? O vértice 5, né? Vamos aqui na vista de cima, chegamos até aqui, né? Vista de cima, venho até aqui, traço uma linha de fuga. Traçada aqui a linha de fuga, venho para aqui, ok? Faço uma perpendicular, ok? Faço aqui uma perpendicular. Tendo feito aqui a perpendicular, venho para aqui. Opa, aqui em cima já tenho todas as linhas de fuga, então, opa, eu só preciso seguir, né? Onde é que está o vértice 5? O vértice 5 coincide aqui com 1. Então, epá, se eu tenho aqui a linha de fuga passar por 5 aqui assim, e ela vem e se intercepta aqui com 5, então aqui determina o quê? O 5 linha. Ali o 5 linha é determinado, muito simples, ok? Então, determinou-se ali o 5 linha, né? Agora vamos à procura do vértice 6. Ok, vértice 6, venho até aqui, traço uma linha de fuga, né? Mesmo jeito. Fazer o quê? Aqui é 6, né? Aqui tens aqui a linha de fuga de 6, né? Indo para ali, e aqui tens a linha de fuga de 6. Então, linha de fuga de 6 com linha de fuga de 6 intercepta-se aqui, tens aqui 6 linha. Tido ali 6 linha, vamos agora definir o vértice 7. O vértice 7 já tem linha de fuga, aqui já tem linha de fuga para tudo, só precisa seguir só. Linha de fuga, que está aqui assim, e depois tens aqui o vértice 7, que está aqui. Linha de fuga, isto vem, intercepta-se aqui, tens aqui o que? O vértice 7 linha. Ok? Agora vamos para o oitavo vértice. O oitavo vértice é esse aqui, né? Mas até aqui chega o oitavo vértice, é óbvio assim. Onde é que está isso aqui? Onde é que está? Tens aqui o oitavo vértice, né? Isto intercepta-se aqui, ok? Tens aqui 8, ok? Está aí, definido. Tu vês aí todos os vértices. Agora tens de fazer união. Fiz aqui a união de 1 com 2, né? Tenho feito aqui a união de 1 com 2. Agora eu só preciso definir essa minha figura. Eu já sei como é que é isto aqui, né? Isto aqui é assim. Então eu só tenho que fazer aqui a união. Venho até aqui, faço a união aqui, né? Essa parte aqui de cima, que é aquele ali, né? Dá para ver como é que é. Ok? Feito isto, venho até aqui, faço a união daqui, né? 6 com 8. Venho até aqui, faço a união, né? Aqui assim. Venho até aqui, faço a união. Aqui assim. Venho até aqui, faço a união. Aqui assim, né? Opa, se você tem dificuldades, é só você seguir esta estrutura que nós temos aqui. Vai ficar muito fácil. Ok? Então, venho até aqui, né? Faço aqui a união, né? Tenho aqui assim. Ok? Tendo feito aqui a união, aí de vir aqui vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer a união das arestas invisíveis, ok? Venho até aqui, aqui já. Aqui onde eu tenho 4 e 8 já fica invisível. Por quê? Porque está dentro, ok? Uma coisa que está dentro, tu não consegues ver, tu só imaginas que está ali, ok? Então deixa que colocar aqui a traço interrompido, né? Para significar que ali está dentro, ok? Agora vamos para aqui, colocamos aqui a traço interrompido, né? Porque está invisível. Aqui também invisível, ok? E tá aí. Aqui já, essas partes aqui de dentro, nós aqui não iremos colocar o traço interrompido. Por quê? Porque nós aqui temos visibilidade contra visibilidade. E nós sabemos que, epa, visibilidade sempre ganha.